Olá, tudo bem? Sou o professor Adriano, professor de Ciências do Ensino Fundamental 2, sétimo ano. Essa é a nossa videoaula de número 7. Essa videoaula tem como objetivo revisar conteúdo referente à origem e evolução dos seres vivos. Por gentileza, pega o livro na página 90 para facilitar a compreensão. Características gerais dos seres vivos. O que é que define um ser vivo que diferencia ele dos seres não vivos? Tem várias coisas que podem ser observadas e analisadas para a diferenciação de um ser vivo para um ser não vivo. Entre elas, nós podemos destacar a constituição do seu corpo, como a presença ou ausência de células. Atualmente, tem duas categorias de seres vivos quanto à presença ou ausência de células. Todos os seres vivos que possuem células são conhecidos como seres vivos celulares. Tem a teoria celular que garante que todos os seres vivos do planeta, com exceção dos vírus, eles são constituídos de células e seus produtos. Os vírus, eles são acelulares, mas só conseguem se reproduzir, desempenhar a função vital dentro da célula. Outra característica que se observa no ser vivo é a reatividade. Eles reagem a estímulo do ambiente. Eles podem ter a locomoção, eles podem reagir a estímulo luminoso, como no caso das plantas. Metabolismo. Todos os seres vivos têm um conjunto de reações internas que garante a homeostase, o equilíbrio do meio interno. Isso aí é uma característica que define também os seres vivos. Outra característica é o ciclo vital. Todos os seres vivos do planeta, eles têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, se alimentam, se reproduzem e morrem, dando assim o ciclo vital. E todos os seres vivos, inclusive os vírus, possuem material genético, que pode ser DNA e RNA. O material genético é onde estão todas as informações genéticas do indivíduo, que pode ser armazenada na célula, como nas células eucarióticas e procarióticas, ou pode ser só protegida por uma membrana de proteína ou envelope proteico, no caso dos vírus. Os seres vivos celulares, existem dois grupos de células, as células chamadas de células procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte são aquelas células primitivas, representadas pelas bactérias e cianobactérias. São células que não possuem a membrana nuclear que separa o material genético do citoplasma. No caso aqui está mostrando uma célula de uma bactéria. Só que essa célula tem uma cápsula proteica, ela tem cílios, tem flagelo para auxiliar na locomoção, tem citoplasma. No citoplasma das células procarióticas, a única organela celular presente nela são os ribossomos. E tem um material enovelado, chamado de nucleóide, onde fica o DNA. As bactérias e as cianobactérias são células procarióticas por não possuírem membrana nuclear. E são células também unicelulares. A célula eucarionte, ou eucariótica, ela já possui uma membrana que separa o material genético do citoplasma. Aqui está mostrando uma célula animal. Aqui em envoltório, externamente, tem a membrana celular ou membrana plasmática. Aí tem o citoplasma com vários organoides celulares e tem o núcleo envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. É o que confere a essa célula a presença de núcleo. Portanto, ela é chamada de célula eucariótica. Ciclo vital. Eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo vital de um ser vivo. Como eu falei anteriormente, todos os seres vivos eles têm um ciclo de vida. A borboleta ela tem um ciclo de vida muito peculiar. Inicialmente, a borboleta adulta ela vai pôr os ovos pôr o ovo em uma folha. Aqui, ó, colocou o ovo. Geralmente ele tem a coloração verde, que é para se camuflar e não ser visto por outros seres vivos. Quando o ovo eclode, nasce uma larva chamada de lagarta. A primeira coisa que ela come é a casca do ovo. Ela começa a se alimentar até atingir o tamanho ideal. Depois que ela atingir o tamanho ideal, ela vai construir um casulo,
que vai envolver todo o corpo dela. Aí ela se transforma numa fase chamada de púpula, que passa em média 15 dias. Depois que essa púpula se desenvolve, se transforma em borboleta, ela vai abandonar o casulo, mostrando aqui, e depois vai chegar à fase adulta, iniciando um novo ciclo. Todos os seres vivos têm ciclo de vida, só que cada um tem um ciclo de vida diferente. Que evolução? Evolução é a capacidade dos seres vivos de se modificar ao longo do tempo. A teoria do fixismo, que é uma teoria que está em desuso, eles afirmavam que os seres vivos não se modificavam ao longo do tempo. Só que a gente sabe que essa teoria ela não tem fundamento. Atualmente, através do estudo dos fósseis, da anatomia comparada, da fisiologia, foi comprovado que os seres vivos do passado são diferentes dos que existem hoje e que muitas espécies sofreram modificação e evolução. Vamos ver. Como é que ocorre a evolução? Primeiro ocorre a variabilidade genética. Os seres vivos que têm reprodução sexuada, toda vez que formar os gametas masculino e feminino, o material genético formado tem um sequenciamento genético diferente, que faz com que os indivíduos sejam diferentes. Como, por exemplo, na espécie humana, tem mais de 7,1 bilhões de pessoas e nenhuma são geneticamente idênticas à outra, graças à variabilidade genética que ocorre numa divisão celular chamada de Creutzfeldt-Jakob lá na mitose. Depois que ocorre a variabilidade genética, aí pode surgir as modificações, as mutações, que é a alteração no material genético. Quando essas mutações são favoráveis, isso favorece a adaptação do ser vivo ao ambiente. Aí facilita a sua seleção natural. Ele vai passar pela seleção do ambiente. Se ele conseguir passar pela seleção do ambiente, aí ele vai se evoluir. Então diz que ocorreu a evolução. Então a evolução é isso. Variabilidade genética, mutação, adaptação ao ambiente, passa pela seleção natural. Aí a gente diz que o ser vivo sofreu uma evolução. No caso, um exemplo da prova disso é a espécie humana. A espécie humana atual, Homo sapiens, ela sofreu um processo de evolução. Passou por todas as etapas: variabilidade genética, mutação, adaptação, seleção natural e evolução. E surgiram várias teorias da evolução. Vou falar um pouquinho de duas aqui. A teoria de Charles Darwin, especificamente a teoria da seleção natural, e a teoria de Lamarck, lei do transformismo e uso e desuso dos órgãos. Charles Darwin, ele era um naturalista e ele fez estudos na ilha de Galápagos, onde ele observou que uma espécie de pássaro, tentilhões, eles tinham algumas características em particular. Só que cada indivíduo foi habitar uma ilha diferente de Galápagos e cada um adquiriu características novas de acordo com o tipo de alimentação e suas adaptações ao ambiente, concluindo assim que os seres vivos sofriam evolução. E ele criou a teoria da seleção natural, que mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da seleção natural. E Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, ele defendia a teoria do transformismo e uso e desuso dos órgãos. Essa teoria do transformismo era que ao longo do tempo, se o indivíduo usasse um determinado tipo de órgão, esse órgão ia se desenvolver, ia se transformar e essas características poderiam ser passadas a seus descendentes. E também ele pregava em sua teoria que se o indivíduo deixasse de usar parte de um órgão ou um órgão, esse órgão ia se atrofiar e ia deixar de existir. Acreditava-se que na espécie humana, os ancestrais da nossa espécie tinham cauda. Devido ao desuso desse órgão, o ser humano atual não tem cauda. Tem uma caudazinha atrofiada chamada de cóccix. Uma coisa que eu discordo da teoria de Lamarck é que ele achava que se o indivíduo ele tivesse uma característica adquirida com o tempo, ele passava essa característica geneticamente para seu indivíduo. Tipo, se um indivíduo fosse filho de um atleta, esse indivíduo já nascia atleta. Eu discordo dessa teoria, mas essa teoria ela teve muita importância na evolução, porque alguns pontos da teoria de Lamarck e com a teoria de Charles ajudaram a explicar a evolução. Falando sobre a seleção natural. O que é a seleção natural? A seleção natural nada mais é do que os indivíduos
que estão mais adaptados ao ambiente e a determinadas condições ecológicas, eles são capazes de se adaptar ao ambiente e conseguir sobreviver e gerar descendentes. Já os indivíduos que não estão adaptados ao ambiente, eles têm menos chance de sobreviver e gerar descendentes. A expressão mais adaptada se refere à maior probabilidade de um determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em um determinado ambiente. Isso é o conceito de seleção natural. Ou seja, o que é a seleção natural? É quando o indivíduo adquire características que tornam ele favorável e mais adaptado ao ambiente. Ele vai ter mais chance de gerar descendentes e deixar sua prole no ambiente. E os que não estão adaptados, menos aptos, serão eliminados pelo próprio ambiente e têm menos chance de sobreviver e gerar descendentes. Surgimento dos primeiros seres vivos. É incerto o surgimento dos primeiros seres vivos. A teoria mais aceita atualmente é a teoria da evolução dos compostos químicos, proposta por Oparin e Haldane. Só que tem muitos pontos que ainda falta a elucidação. Supostamente, os primeiros seres vivos da Terra eles surgiram nos oceanos primitivos, onde a matéria orgânica ela se organizava. Aí, devido às descargas elétricas e às radiações constantes, essas moléculas começaram a se aglomerar, aí formaram moléculas mais complexas. Essas moléculas complexas foram chamadas de coacervados. Supostamente, os coacervados, devido às radiações, se modificaram e as substâncias originaram material genético, que poderia ter sido DNA ou RNA. A partir daí, eles foram capazes de se duplicar esse material. Depois que ocorreu a duplicação, originou a primeira forma de vida, que seriam as células procariontes. Supostamente elas eram heterótrofas, ou seja, não produziam seu próprio alimento, e eram anaeróbicas, porque na época não tinha oxigênio. A atmosfera primitiva ela era composta de amônia, vapor d'água, hidrogênio e metano. A origem do gás oxigênio. Provavelmente, o gás oxigênio surgiu quando os seres vivos primitivos, os procariontes heterótrofos, sofreram evolução, se modificaram, se transformaram em seres vivos autotróficos, supostamente as cianobactérias. Essas cianobactérias eram capazes de transformar o gás carbônico e água, na presença de luz solar, em gás oxigênio e glicose. E assim deu início à produção do oxigênio na atmosfera. Só que o oxigênio ele era tóxico para os seres vivos anaeróbios e muitos deles ou morreram ou tiveram que se adaptar ao gás oxigênio. Aqui eu vou tentar explicar para vocês de forma sucinta como foi que ocorreu a teoria da evolução gradual dos compostos químicos, que é a teoria mais aceita para explicar a evolução dos seres vivos. Na atmosfera primitiva, como eu falei para vocês, era composta de vapor d'água, metano, amônio e hidrogênio. Só que na época, as descargas elétricas e a radiação solar era muito intensa. Aí as moléculas orgânicas simples começaram a se juntar nos oceanos primitivos. Por quê? Como a chuva era intensa e constante, essas partículas seriam levadas para os oceanos. Só que os oceanos também era muito quente devido ao calor da Terra, que a Terra ainda estava em processo de resfriamento, e também das grandes radiações e da incidência solar, porque a atmosfera primitiva ela era muito simples. Aí, com o calor, ocorreu a formação de moléculas orgânicas complexas. Essas moléculas orgânicas complexas sofreram alteração na acidez do meio e proporcionou a formação de aglomerados proteicos, ou seja, originou as proteínas. Essas proteínas foram chamadas de coacervados. Eles começaram a se organizar e ocorreram inúmeras reações químicas, sendo algumas altamente vantajosas, pois originaram sistemas químicos capazes de reprodução e de originar os primeiros seres vivos. Supostamente, esses material genético surgiu, entre eles aí o DNA, aí teve a capacidade da replicação
e a duplicação do material genético, e assim essas moléculas começaram a se duplicar, e dando assim início ao primeiro ser vivo, que supostamente ele era um ser vivo unicelular, procarionte, heterótrofo e anaeróbio. Como é que originou essa hipótese da origem da vida? As moléculas orgânicas, na época, sofreram reações químicas devido às radiações e às descargas elétricas da atmosfera primitiva, originaram um aglomerado de moléculas que chamaram de proteínas ou coacervadas. A partir daí ocorreram reações químicas e metabólicas capazes de originar um material genético. O material genético foi capaz de duplicar, originando assim as primeiras células. Supostamente eram procariontes, ou seja, sem membrana nuclear, heterótrofos, porque não produzia seu próprio alimento, e anaeróbios, porque não utilizavam oxigênio para obter energia. Espero que tenham entendido o processo de evolução e origem dos seres vivos. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.